Que a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Você sabe quem é o anjo do Senhor? Quem é um anjo de Deus? E quem estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem durante a trajetória do povo do deserto? Quando Moisés estava guiando eles para a terra prometida? Sabe quem estava na coluna de fogo ou na coluna de nuvem? Então nesse vídeo eu vou te explicar quem era e quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento e quem estava na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Este é um estudo que dá continuidade no estudo passado sobre no que cremos e por que cremos. Cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o único Deus em plena comunhão de atributos e ser. No estudo passado a gente falamos que Deus é um só, único e verdadeiro, e também a gente citamos textos bíblicos do Antigo Testamento que faz referência ao Novo, que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem é como um de nós, desçamos e confundamos a língua do povo. E quem o enviarei? Quem irá por nós? Então, se você assistiu o vídeo, você vai entender essas referências que eu citei. Agora a gente vai falar quem é o anjo do Senhor, quem é o anjo de Deus e quem estava na coluna de nuvem e a coluna de fogo. E o que isso tem a ver com Trindade? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes da gente mostrar os textos do anjo do Senhor e o anjo de Deus, eu tenho que citar versículos para dar o contexto para os amados irmãos, certo? Eu vou aqui abrir minha Bíblia e mostrar para os amados irmãos. Vamos começar em Êxodo 33, versículo 20. Olha o que vai dizer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas peraí, então Deus está dizendo que ninguém viu a face dele, não pode ver, e se ver, vai morrer. Tá, vamos para o outro texto bíblico, que é João 1,18. Ele vai trazer algo muito interessante para a gente. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Olha que interessante. Então, João está relatando que ninguém viu ao Pai. Ninguém viu ao Pai, senão o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Então, a Trindade é basicamente assim. O Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver. O Filho é a expressa imagem do Pai, exata do Pai. E o Espírito Santo é sempre relatado nas Escrituras por meio de símbolos, como fogo, água, vento, ar, azeite, óleo e aí por diante. Então ele é sempre relatado por símbolos e figuras, enquanto Jesus é aquele que se encarna, é a figura humana, como o Filho do Homem em Daniel 7, e aí por diante, e o Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver. Então, se o Novo Testamento traz isso, quem é o anjo do Senhor que apareceu para Moisés? Quem é aquele que apareceu para Abraão? Isso que a gente vamos ver neste vídeo. Mas antes, deixa eu mostrar mais dois versículos muito interessantes que fala que ninguém viu ao Pai ou pode vê-lo. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim: aquele que tem, só ele, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o a qual seja a honra para todos sempre. Amém, amém, glória a Deus. Então, Deus é que habita, o Pai habita na luz inacessível, e quem mostra o Pai para a gente é Cristo, Cristo que mostra Ele. Vamos para outro texto bíblico que é muito interessante. Primeiro, Ele habita na luz inacessível ou a luz inacessível está com Ele. Então quer dizer que Ele é um Deus inacessível e precisou de Cristo o revelar. Olha o que vai dizer em Daniel 22, muito interessante. Vamos ler no versículo 20. Daniel falou dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então a luz inacessível está com ele. Ele é o Deus inacessível. Ele está fora do tempo. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que a criação, maior que tudo que há e tudo que existe. Ele não se limita ao tempo. Ele não se limita à criação. Ele é um Deus que ninguém pode ver. Até os anjos que o adoram com asas sobre os olhos, sobre a face. Porque se vê, não consegue aguentar a glória dele. Nenhuma criatura nos céus, na terra ou embaixo dela, ou qualquer que seja, nenhuma criatura pode resistir à glória de Deus. Então precisou de Cristo o revelar, e revelou através da sua encarnação. A encarnação de Cristo foi uma revelação completa, a expressa imagem de Deus. Mas Cristo já estava no Antigo Testamento, mas com um título diferente, chamado Anjo do Senhor ou Anjo de Deus. E é isso que a gente vamos mostrar. Antes da gente entrar no estudo do Anjo do Senhor, somente um versículo antes. Hebreus 1, versículo 1 até o versículo 3. Assim vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, e aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, então pelo Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Nós somos co-herdeiro. Cristo é o herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo, a qual, sendo o resplendor da sua glória, Cristo é o que resplandece a glória de Deus. Então ele também tem a glória da divindade, ele tem a glória de Deus. E é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, se assentou-se à destra na majestade nas alturas. Amém. Olha que coisa interessante. Então, Cristo é a expressa imagem da sua pessoa. Então, somente para reforçar aquilo que a gente já estamos falando, que Cristo é aquele que se revela, aquele que se encarna, aquele que faz figura humana, como o filho do homem de Daniel, como os 3 homens que apareceram para Abraão, e um deles era o Senhor, o anjo que apareceu na sarça ardente. E o anjo lá estava reivindicando para ele o título de Eu sou o que sou, ou serei o que serei. E foi neste texto que é um dos mais usados para o tetragrama sagrado. Então quem apareceu na sarça, quem apareceu para Abraão, para Jacó, é Cristo pré-encarnado, porque o Pai ninguém viu, ou pode vê-lo. Ninguém, nos céus, na terra ou embaixo dela. Aquele que viu, que é Cristo, que está no seio do Pai, que tem plena comunhão com o Pai, este o revelou. Então, agora sim vamos entrar sobre o estudo do anjo do Senhor. E vamos começar nada menos que a passagem dos 3 homens visitando Abraão. Porque é uma passagem muito interessante, muito fascinante da gente estudar. Se vocês quiserem, depois vocês leem todo Gênesis 18. Mas eu só vou ler 2 versículos para não tomar muito tempo. Versículo 2, assim diz: E levantando os seus olhos, olha o versículo 1. Depois apareceu o Senhor nos cavalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Peraí, o Senhor? Aqui a palavra Senhor, se a gente for ver no original, vocês mesmos podem acompanhar, significa Yud, Rei, Vav, Rei. É o tetragrama sagrado. Olha aqui, ó, em cima da minha câmera, vocês vão poder ver que é o tetragrama sagrado do Senhor. Então a palavra que foi traduzida aqui como Senhor, porque a gente não sabe a pronúncia correta, e os tradutores preferiram, por modo de respeito, traduzir como Senhor, então o Senhor apareceu. Yud, Rei, Vav, Rei. O Jeová, Yahvé, ou Yahweh, não, a gente não sabe a pronúncia, mas ele apareceu para Abraão. Ele apareceu. Mas peraí, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Lembra que eu disse para vocês que o Espírito Santo é sempre relatado por meio de símbolos,
O Pai ninguém viu ou pode ver, e Cristo é aquele que se encarna, que parece em figura humana. Então, deixa isso bem gravado, porque vai ser muito importante. Então tá. Então levantou os seus olhos e viu, eis 3 homens junto a ele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e se inclinou à terra e disse: Meu Senhor. Mas peraí, o Abraão se prostrou. Abraão se prostrou para um desses homens e reconheceu. A ponto que ele reconheceu. Versículo 22, aqui embaixo, quando vai falar que os 2 homens foram para Sodoma e Gomorra e um deles ficou, olha que interessante. Então viraram aqueles homens para o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ali, ainda de pé, diante da face do Senhor. A mesma palavra, Yud-Rei Vav-Rei, diante do Eterno. Ele ficou diante do Eterno. O Eterno estava perante ele. Mas peraí, em glória? Não, em figura humana. Eram homens. A ponto que comeu o pão, o bolo, na verdade, que Abraão fez. E pediu também para matar um bezerro, se não me engano, e também deu de comer, e eles comeram. Comeram pão e carne. Então, o Senhor em figura humana apareceu para eles. O Eterno apareceu para eles. O Criador apareceu para eles. Então, onde você quer chegar? Não é anjo do Senhor? É sim. Vamos continuar, que eu vou explicar mais isso com detalhes. Então, quem estava lá com Abraão era o Eterno, certo? Yud-Rei Vav-Rei. Toda vez que eu falar um Eterno, se refere ao tetragrama sagrado, correto? E mais 2 homens que a gente entende por anjos. A gente dá a entender que sim, são anjos que foram a Sodoma para livrar Ló da destruição. Agora vamos para Gênesis 22, 11, do 11 ao 12. Depois vocês lêem todo Gênesis 22, também Gênesis 18, para vocês entenderem melhor. Eu só vou passar por cima os versículos, tá bom? No sacrifício de Isaac, Deus pede a Abraão sacrificar Isaac num monte, ao qual ele vai falar depois, que seria o Monte Moriá, certo? E ele chega, prepara o Isaac e vai estender a sua faca, o seu cutelo, para imolar o Isaac. Abraão ia matá-lo. Mas, olha que interessante. Mas no versículo 11 de Gênesis 22 vai dizer: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre esse moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que interessante. Olha a expressão. Quem bradou? Quem estava conversando? Anjo do Senhor. O anjo, se fosse uma criatura, poderia falar: e você não me negou o teu filho? Peraí, Abraão estava sacrificando o filho. Ia sacrificar Isaac para quem? Para o anjo ou para o Eterno? Quem que falou com ele para sacrificar o filho para ele? Foi um anjo ou foi o Eterno? Então o anjo está dizendo: agora eu sei que temes a Deus. Quer dizer, agora eu sei que você teme o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que hoje nós entendemos claramente, mas Abraão não entendia por completo. Mas entendia de acordo com que Deus estava revelando para ele. Então ele disse: agora eu sei que você teme. E não me negaste. Peraí, o próprio anjo está falando que não negou o filho para ele? Não, é para o Eterno. É para Cristo. Cristo pediu o filho para Abraão. E não negaste o teu filho, o teu único filho, o anjo do Senhor. Olha que coisa interessante. Vamos continuar. Também sobre a referência anjo do Senhor. Agora Gênesis 32, do versículo 22 até o 32. Só que depois os irmãos leem com mais calma. Aqui é um assunto muito interessante. Jacó estava fugindo de Esaú. E quando ele vai ter um encontro com Esaú, alguém aparece com ele.
alguém aparece e ele luta a noite inteira, a madrugada inteira com esse homem. Ele luta tipo de segurar e não deixar que esse homem saia, que esse homem volte, até que Jacó falou: qual é o teu nome? Então Jacó lutou com o homem, e é isso que a gente vamos ver. E olha que interessante, vamos ler no versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Então a madrugada inteira, até que apareceu o pôr do sol, vamos dizer assim. E vendo que este não prevalecer contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse a Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Este homem que apareceu para Jacó, que o Jacó estava lutando quer dizer, segurando, não deixando esse homem sair, falou que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou de novo e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? Então ele não quis revelar o nome dele para Jacó e o abençoou ali. E olha que interessante, chamou Jacó o nome daquele local Peniel, porque dizia: tenho visto, olha que interessante, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mas peraí, em Êxodo fala que ninguém veria a face dele, não morreria. Em João fala que ninguém pode ver o Pai. Em 1 Timóteo 6 fala que ninguém viu ou pode ver. É o Pai ou é o Filho? O Filho pré-encarnado, o Filho em figura de homem desde o Antigo Testamento, ou como o anjo do Senhor. É o Filho, não é o Pai, é o Filho, porque o Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver. O Filho é a expressa imagem do Pai que revelou, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, de uma forma mais clara, quando ele encarnou. E o Espírito Santo é através de símbolos, como fogo, água, azeite, vento e aí por diante. Então, guarde isso muito bem. Jacó, quando ia ter um encontro com Esaú, porque estava fugindo de Esaú, e lutou com esse anjo antes de ter um encontro com Esaú. Quando ele estava fugindo de Esaú, depois ele falou: não, eu vou ter um encontro com ele. E o Senhor o abençoou, certo? Então grave isso muito bem, porque em Gênesis 35, a gente vai ver algo muito interessante. Olha, Deus aparece de novo para Jacó. Aparece de novo, certo? Depois disso, disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz um altar ali ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Peraí. Então está dizendo que Deus diz para fazer um altar para um outro Deus? Ou o Deus Pai estava falando para Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu. Quem que apareceu? Qual homem que apareceu? Porque o Pai ninguém viu ou pode ver. O Filho é aquele que se encarna em figuras, tanto homem e também como ele encarnou fisicamente em figura humana, homem mesmo de verdade. E o Espírito sempre relatado por símbolos: fogo, água, vento, tempestade, óleo, azeite e por diante. Então está dizendo aqui que Deus disse a Jacó para fazer um altar para o Deus que apareceu a ele, que o homem que estava lutando com ele, e é interessante, o próprio homem falou: você lutou contra Deus. Então o próprio homem que Jacó estava lutando se autodeclarou Deus. E aqui o pai, podemos dizer assim, podemos definir, que o pai disse a Jacó: pai, levante um altar para o filho. Só que não está filho aqui, eu sei. Mas Deus disse: levante e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Olha que coisa interessante. E vai dizer algo muito interessante que fez ali. E disse
Então disse a Jacó a sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificais e mudai as vossas vestes. E levantando-nos, subamos a Betel e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que seria quando ele estava fugindo de Esaú. Então, o Deus que apareceu para ele, que ele lutou, depois, mais para frente, fala, ó, o próprio Deus estava falando para fazer um altar para esse Deus. Então, é como a gente, vamos trocar as palavras. É o pai falando para Jacó, falando assim, agora você faça um altar para o Deus que te apareceu. Quem que é? O filho. O filho. O filho já pré-encarnado. Pré-encarnado, ele não tinha encarnado. Mas ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Jacó. E agora vamos para Êxodo. Êxodo é um assunto um livro muito interessante que mostra a Trindade. É isso que a gente vamos tentar falar um pouco. Olha que interessante. No versículo 2 de Êxodo 3 vai dizer assim: e apareceu o anjo do... Grave muito bem. Quem apareceu? O anjo do Senhor. É o mesmo anjo do Senhor que bradou dos céus quando quando Abraão ia oferecer Isaac, correto? Então apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Certo? E olha que interessante. E vendo o Senhor que se virava para ver. Vendo o Senhor. Esse Senhor aqui, todas as vezes que você vê o Senhor sempre com letra maiúscula, é o nome sagrado de Deus. Yud Rei Vav Rei, o Eterno. Então o Eterno viu que se virou para ele e bradou Deus. Deus bradou. Deus. Quem? Bradou ele no meio da sarça. Quem estava na sarça? O anjo do Senhor. O que eu quero dizer? De acordo com o contexto, o anjo do Senhor é uma figura de Cristo pré-encarnado. Quem falou com Moisés na sarça, quem apareceu para Moisés na sarça, no meio da sarça, não foi o pai, foi o filho pré-encarnado, já estava lá. Interessante que aí, aqui no versículo abaixo, o Moisés vai falar, qual que é o teu nome? Porque se alguém perguntar para mim, eu tenho que dizer qual que é o seu nome. E aí Deus disse. Quem disse? Olha em cima quem apareceu no meio da sarça. O anjo do Senhor. E vendo o Senhor, Yud Rei Vav Rei, o Eterno, que se virava para ver, bradou Deus, anjo do Senhor, no meio da sarça. Tá? Então, começaram a conversar. Aqui no versículo 14 vai dizer, disse Deus, eu sou o que sou. Peraí, um anjo, uma criatura, pode falar, eu sou o que sou? Não. Ele teria que falar, assim diz o Senhor. O Senhor disse, eu sou o que... Aí tudo bem. Ele tem que falar, o Senhor disse, o anjo estava falando assim, então deveria ter escrevido assim. E disse o anjo do Senhor. O Senhor disse, eu sou o que sou. É como se fosse uma mensagem. Aí sim, aqui não, disse Deus. Quem? É o anjo do Senhor, que o próprio texto do bíblico vai trazer como Deus, certo? No versículo 14 fala, eu sou o que sou, e disse, mas ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim diz aos filhos de Israel, o Senhor, Yud Rei Vav Rei, o Senhor Deus dos vossos pais. Olha que interessante, o anjo do Senhor está dizendo, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Então, o anjo do Senhor que está na sarça, Cristo pré-encarnado, está falando, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Então quem estava na sarça? Quem é o anjo do Senhor? É Cristo pré-encarnado, certo? É o Cristo pré-encarnado que é o anjo do Senhor. E uma referência muito, mas muito interessante que a gente vamos ver
está no Novo Testamento. Algo muito interessante. Jesus estava conversando com os fariseus e ele vai dizer algo muito interessante, dizendo assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha que interessante. Jesus estava conversando com os fariseus e os doutores da lei em João 8, versículos 56 ao 58, certo? Olha que lindo, meus irmãos, muito lindo. Disse assim: Abraão, vosso pai, porque o contexto aqui está falando que Jesus está falando para os fariseus que o pai deles não é o Senhor, não é nem Abraão, porque se fosse Abraão, eles teriam crido na mensagem que Cristo estava falando. Então o pai deles era o próprio diabo, porque não estavam crendo na mensagem do Filho de Deus, certo? Então Cristo vai trazer o seguinte: Abraão, vosso pai, é como ele estivesse dizendo: Abraão, o vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e o viu, e se alegrou. E disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Aí disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem que estava lá na sarça, meus irmãos? Quem que estava? Cristo pré-encarnado. Porque para ele retificar um título de eu sou, da mesma forma lá de Êxodo, imagina Cristo falando isso de uma forma... É claro que aqui foi escrito em grego, o Novo Testamento é em grego, mas imagina se Cristo falasse isso em hebraico para eles. A pronúncia: antes que Abraão existisse, eu sou. Estava mostrando que Cristo, Jesus, é o Deus do Antigo Testamento ao qual eles serviam, ao qual eles adoravam, ao qual eles se prostravam, ao qual eles faziam sacrifícios e ofertas. Eram para Cristo. O Cristo já no Antigo Testamento já era pré-encarnado através de um título chamado Anjo do Senhor, outra vez, em algumas situações, parecia como um homem. Como Jacó lutou com um homem, 3 homens apareceram para Abraão e um deles era o Senhor, era o Eterno, apareceu para Abraão, o Eterno apareceu para Abraão. E aqui Cristo está falando o quê? Que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Viu o dia de quem? Do Eterno, de Cristo. Cristo, pré-encarnado, desde o Antigo Testamento. Então, vamos lá. O Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver. Cristo é aquele que se encarna e que faz de figura humana para a gente conseguir ver a imagem de Deus. E o Espírito Santo é relatado através de símbolos como fogo, água, vento, ar, azeite, unção e aí por diante, tá bom? Agora entrar bem rapidinho sobre o anjo de Deus. Por quê? Anjo de Deus também é uma referência a Cristo. Olha interessante, em Êxodo 14, 19, vai dizer assim: a gente falamos sobre o anjo do Senhor, correto? O anjo do Senhor é uma figura de Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor, claro, levando o seu contexto. O texto fora de contexto vira pretexto à heresia. Então sempre olha no seu contexto. Então todas as passagens que eu citei de Gênesis 18 sobre os 3 homens aparecendo para Abraão, Gênesis 22 o sacrifício de Isaac, Gênesis 32 que aparece um homem e Jacó luta com esse homem, Gênesis 35 que o Deus fala para Jacó fazer um altar ao Deus que apareceu para ele, e Êxodo 3 do 2 ao 15 que o anjo do Senhor vai aparecer no meio da sarça e ele vai reivindicar um título de eu sou o que eu sou. Então, todas essas referências é de Cristo.
Cristo pré-encarnado, como um homem que apareceu para Abraão, que apareceu para Jacó, que bradou dos céus para não deixar que Abraão sacrificasse Isaac e aí por diante. Agora vamos entrar sobre o anjo de Deus. E aqui a gente temos que olhar mais o contexto ainda, tá bom? Nem todas as vezes que aparecer anjo de Deus é Cristo. Por isso que tem que olhar o seu contexto, tá bom? Vamos aqui, primeiramente, para falar no livro de Êxodo. Êxodo, o povo é liberto da escravidão do Egito. E quando eles é liberto, aparece uma coluna de nuvem e um anjo de Deus, certo? Coluna de nuvem ou de fogo, se foi à noite, e um anjo de Deus. E ambos vão na frente, guiando o povo, os dois, certo? Só que quando ele chega perante o mar e os egípcios aparecem atrás, tanto o anjo, tanto a nuvem vão para de trás do povo, para os proteger. E aqui está em Êxodo 14, versículo 19, assim vai dizer. Melhor, vamos ler do versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Yud-Hei Vav-Hei, o Eterno, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia de trás deles. Então ficou na retaguarda, atrás, para os proteger. Também a coluna de nuvem se retirou diante. A coluna estava onde? Na frente. Coluna de nuvem. Lembra que o Espírito Santo é sempre relatado por meio de símbolos, como ar, vento, como no dia de Pentecoste, veio um vento impetuoso que encheu toda a casa ao qual estavam assentados, e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. Então, guarda essa informação. Se retirou diante deles e se pôs para trás deles, certo? Ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a coluna era de trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. O que isso quer dizer? Para o campo dos egípcios ficou em plena trevas, ninguém via ninguém. Mas para o campo de Israel, para o povo hebreu, já era o contrário. Era claridade, a ponto que os egípcios não conseguiam atravessar e chegar perante o povo de Israel. Então, o Deus estava os protegendo, os guardando, certo? Olha que interessante. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor, o Eterno, certo? Eterno, grave isso. Toda vez que eu falar Eterno, é uma referência do nome sagrado de Deus. Fez retirar o mar por um vento forte, por um forte vento oriental. Um forte vento, pelo Espírito dele, fez abrir as águas, certo? Agora vamos para outra referência do anjo de Deus, para a gente entrar depois na coluna de nuvem e a coluna de fogo. Em Êxodo também, agora no capítulo 23, no versículo 20 e 21. Olha que interessante. Ele vai dizer assim: eis que eu envio um anjo diante de ti. Então, Deus, o Eterno, está dizendo assim: eu vou enviar um anjo diante de vocês. Quem estava na frente daquela vez que os egípcios tentaram atacar eles e destruir? Quem estava na frente? O anjo de Deus, certo? Para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. Peraí. Então, um anjo está... O nome desse anjo está nele. O nome do Eterno está nele. Então, esse anjo aqui ia diante do povo, junto com a coluna de nuvem. Era simplesmente uma criatura? Ou era uma figura? Era uma figura para Cristo. Porque para estar com o nome de Deus não pode ser uma criatura.
Sinto muito. Nenhuma criatura leva o nome do Eterno. Nenhuma criatura, como o próprio Deus fala. Porque o meu nome está nele. Está nele. Agora vamos para o Novo Testamento. Filipenses 2, versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, Cristo, está se referindo a Cristo, aqui ó, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, aqui a palavra é theos, pode seu significado pode ser ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso, depende do seu contexto. Aqui, como é Cristo, é o Deus verdadeiro, certo? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, Cristo está levando um nome, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Agora eu te faço uma pergunta. O nome de Cristo é maior que o nome do Pai? Não, não é. É o mesmo. É o mesmo nome do Pai. Yud, Rei, Vav, Rei, no hebraico. Ou, alguns falam que é Yahweh ou Yahweh. Tem vários tipos de pronúncias certas, mas é um nome de Deus. Cristo recebeu o nome de Deus. Um nome que está acima de todo nome. Olha que interessante também em Apocalipse 19, que o cavaleiro branco que desceu, ele tem um nome que ninguém saiba. Olha só. E os seus olhos eram como chama de fogo. Melhor, vamos ler do versículo 11. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitos nomes, vamos dizer assim, né? Mas tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Então é praticamente ele tivesse muitos títulos, mas tendo um só nome, que ninguém sabia, senão ele mesmo. O que estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus, o Verbo encarnado é Cristo. Então Cristo recebeu o nome do Pai, ao qual ao nome de Jesus, ao nome de Yud Rei, Vav Rei, do Eterno, todos se prostram. Agora, quando a gente voltamos para Êxodo 23, 20 e 21, então quando a gente fala, quando o texto mostra que o nome do Senhor estava naquele anjo, então não poderia ser uma criatura normal. Não poderia ser um anjo normal, mas sim Cristo pré-encarnado. Então a gente mostramos que o Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver, que Jesus é aquele que faz em figuras tanto por homem, tanto o anjo do Senhor, como em Gênesis e também em Êxodo. E agora a gente vai ver sobre a coluna de nuvem. Isso mesmo, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A gente falamos sobre o Êxodo, mas agora a gente vai para continuar, né, sobre a passagem de Êxodo. Êxodo 14, 24 fala que pela manhã o Senhor, olha que interessante, a gente leu Êxodo 14, 20, certo? Que para os egípcios era trevas e para Israel era claridade. Mas no versículo 24 vai dizer assim, olha que interessante. E aconteceu o quê? Na vigília daquela manhã, o Senhor, grave isso, o Eterno. A gente já provamos que Cristo já estava no Antigo Testamento.
Agora vamos para o Espírito Santo de Deus. E olha que a gente não precisa nem entrar na criação. Vamos entrar isso mais para frente. O Senhor na... Peraí. Quem estava na coluna? O Senhor na coluna de fogo e de nuvem. Viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. Então, peraí. Então tá dizendo, a Bíblia está dizendo que quem estava na coluna de fogo e de nuvem era o Eterno. Era o Yahweh, ou Yahweh, ou Yud Rei Vav Rei. Entendeu? Êxodo 16, versículo 10. E aconteceu que, quando Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel, quando Arão falou toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que viu a glória do Senhor, apareceu na nuvem. Apareceu na onde? Na nuvem. A glória do Senhor apareceu aonde? A gente sabe, por meio do livro de Isaías, que o Eterno não compartilha a glória dele com ninguém. E nenhum Deus se formou antes dele ou depois dele. E ele é eterno, certo? Então está dizendo que Cristo tem essa glória, não é? Ele resplandece a glória do Senhor, como Hebreus 1, do versículo 1 ao 3. Mas também está falando que essa glória do Senhor apareceu na nuvem. Calme, que vocês vão entender no final que é o Espírito Santo. Correto? Então vamos continuar. Agora Êxodo 19, versículo 9. E disse o Senhor a Moisés... Antes dele dar as tábuas da lei, porque capítulo 20 de Êxodo vai mostrar os 10 mandamentos, certo? Mas Moisés precisa subir ao Monte Sinai para receber as placas. E Deus estava dizendo assim, ó. Eis que eu virei a ti numa... quem? Virá numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça. Olha que interessante. Então, quando Deus estava falando os 10 mandamentos, todo o povo estava ouvindo. Falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora o versículo 16 de Êxodo 19. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o Monte Sinai, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Nuvem. Deus desceu na nuvem. Êxodo 24, versículo 5. E subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E no 7º chamou Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Lembra que o Espírito é o fogo. Veio como línguas repartidas como de fogo no cume do monte aos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, glória. Depois subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Certo? Agora vamos porque a gente está em Êxodo 24, vamos para Êxodo 33, versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então quer dizer que a nuvem desceu, parou na frente da tenda. Quem estava na coluna de nuvem? O Senhor, o Eterno, o Yahweh, estava lá, certo? E vendo todo o povo, a coluna de nuvem estava à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. Adorava quem? Quem estava no meio da nuvem, correto? E falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala um com seu amigo. Olha que coisa interessante. Agora vamos Êxodo 34, versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem. Quem desceu?
Senhor, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Eterno, ô glória, certo? Agora Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem o cobriu, a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito lindo para a gente fechar sobre a coluna de nuvem com chave de ouro. Quando Moisés terminou o tabernáculo, a coluna de nuvem foi para a tenda da congregação. Foi para a tenda do tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem cobriu, certo? De maneira que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação. Aí, porque se entrasse, ele ia morrer, não ia aguentar tanta glória. Porquanto a nuvem permanecia sobre ela, em cima. Então, estava aqui a tenda da congregação, o lugar santo e o lugar santíssimo. A nuvem estava em cima do lugar santíssimo. Por isso que o lugar santíssimo era o lugar santíssimo, porque o Senhor estava lá, a presença do Senhor estava lá. E eis que a glória do Senhor, do Eterno, Yod, Rei, Vav, Rei, enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor, ou glória, a nuvem do Eterno, estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Sobre quê? Sobre o tabernáculo. Perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, quando o tabernáculo parava, a nuvem parava em cima da tenda da congregação. A tenda da congregação é dividida em dois lugares. O lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar, e também o sumo sacerdote entrava para fazer uma expiação, né, oferecia no altar antes do véu, e depois ele pegava esse sangue que era oferecido ali, entrava no lugar santíssimo para jogar o sangue em cima da tampa do propiciatório. Certo? Então, a tenda da congregação era dividida em dois lugares, lugar santo e lugar santíssimo. E a nuvem permanecia em cima da tenda. O que isso quer dizer? Que a glória do Senhor estava lá. Estava lá. Por isso que o lugar santíssimo era o lugar santíssimo. Agora, o interessante. Você me pergunta, mas peraí, como que isso se encaixa ao Espírito Santo? Correto? Porque aqui pode se referir ao Pai. Mas peraí, ninguém viu ao Pai ou pode ver. Certo? Isso a gente concorda. Jesus é aquele que aparece em figuras, tanto em anjo do Senhor, anjo de Deus, ou como um homem que lutou com Jacó, o homem que apareceu com Abraão e comeu com Abraão, o anjo do Senhor que bradou dos céus para que Abraão não sacrificasse Isaque, o anjo do Senhor também apareceu para Moisés no meio da sarça e falou para ele, para dizer para o povo dele, quem perguntasse quem que era o nome dele, era eu sou o que sou. Certo? E também trouxemos referência no Novo Testamento. E agora a gente estamos falando da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Agora vem uma coisa muito interessante. Abra comigo para a gente fechar. Hebreus 3, versículo 7. Olha o que vai dizer. O apóstolo Paulo. Mas alguns dizem que Hebreus não foi escrito por apóstolo Paulo. Alguns dizem que foi escrito por Apolo ou por alguém muito chegado ao apóstolo Paulo. Tem que ser o apóstolo Paulo para ele ter tanto conhecimento sobre o tabernáculo, sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício do Antigo Testamento, trazendo a luz, porque o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a luz. Certo? O antigo é a sombra do novo. Então, o apóstolo Paulo vai escrever aos Hebreus 3, 7 ao 11. Portanto, assim diz o Espírito Santo. Ou glória, é o Espírito Santo que está dizendo, certo? Assim diz o Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, e não endureceis os vossos corações, como na... Peraí. Muita atenção. Como na provação, no dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram
e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, quer dizer, a geração do deserto, né? E disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aquela geração incrédula. Mas peraí, a gente sabemos que o povo de Israel, durante a trajetória do deserto, sempre estava pecando contra o Senhor, murmurando porque não tinha carne, ficava alguns dias, ou um dia mais ou menos, por aí, ficava sem água, já murmurava, reclamava, desobedecia, fazia um bezerro na plena núpcia de casamento. Deus estava casando com o povo, e o povo estava traindo ele. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer que quem provocaram a ira, e por isso que eles andaram 40 anos e 40 anos no deserto, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas espera aí, vamos voltar em Êxodo, certo? A gente vê o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado. Isso sem discussão. Mas onde está a figura do Espírito Santo? Aí eu faço a pergunta para você. Aonde está a figura do Espírito Santo no livro de Êxodo? Na trajetória da caminhada deles. Aonde? Na coluna de nuvem e a coluna de fogo. O Espírito Santo é relatado como nuvem, como fogo. Nuvem é como se fosse um vento. Agora, olha que interessante quando a gente vamos em Atos 2, versículo 1. Ô glória! E se cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos concordantes no mesmo local. E de repente veio do céu um som, como de um vento, ô glória, um vento veemente, ou impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo é uma referência do Espírito Santo. O anjo do Senhor e o anjo de Deus, ou o homem que lutou com Jacó e o homem que comeu junto com Abraão, é Cristo pré-encarnado, e o Pai é aquele que ninguém viu ou pode ver. E ambas as pessoas são chamadas de Yahweh, ou Eterno, o Eterno, Yud-Hei Vav-Hei. Em várias situações, esse nome é aplicado para cada uma da pessoa da Trindade. Então, o anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado, lembrando, de acordo com o seu contexto, gente. Talvez você veja lá um anjo de Deus e fale: é Cristo. Cuidado, anjo, vocês têm que examinar o contexto, certo? É o anjo do Senhor e o anjo de Deus lá em Gênesis 18, 22, 32, 35, Êxodo 3, o anjo de Deus em Êxodo 14, em Êxodo 23, aí sim é Cristo pré-encarnado. A coluna de fogo e a coluna de nuvem é uma figura do Espírito Santo. Então, tanto no Antigo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá presentes em toda a trajetória do povo de Deus, em toda a trajetória desde a criação até a aliança, quando estava fazendo a aliança. Olha que interessante, a nuvem espessa, uma figura do Espírito Santo, fogo, ô glória, a figura do Espírito Santo, desceu o Senhor e o Moisés viu as costas do Senhor. Peraí, viu as costas? Então quer dizer, Cristo pré-encarnado. Então naquele monte estavam as pessoas da Trindade fazendo a aliança com o povo de Israel. Em toda a trajetória, desde a criação do universo, desde a criação do homem, desde a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, eles têm as mesmas obras, os mesmos atributos. E é isso que a gente vamos falar no próximo vídeo. Que esse vídeo seja edificador e proveitoso para que você entenda que a Trindade não é somente no Novo Testamento. A Trindade já está no Antigo Testamento há muito, muito tempo.
nós só conseguimos ver ela melhor por causa do Novo Testamento que traz a luz. Mas é inegável, o Eterno apareceu para Abraão, o Eterno apareceu para Jacó, o Eterno apareceu para Moisés. E a gente sabemos que até no livro de Êxodo, quem visse a Deus morreria. Ninguém podia ver a face de Deus e permanecer vivo. Então isso quer dizer que há mais de uma pessoa. Mais uma pessoa por causa no livro de Gênesis 1, 26, Gênesis 3, Gênesis 11, Isaías 6 e a benção de Jacó em Gênesis 48, a benção sacerdotal em Números 6. Então tem muitas referências no Antigo Testamento sobre a Trindade, mas isso fica mais claro por causa do Novo Testamento. Então o Deus que você serve, que eu sirvo, é o Deus Trino, Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, e único só Deus em plena comunhão de atributos e ser. No próximo vídeo a gente vamos falar um pouco melhor sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento. A gente falamos do Antigo Testamento, uma referência do Antigo Testamento, e no próximo vídeo a gente vai falar do Novo Testamento. E temos quatro passagens claríssimas, que traz as três pessoas ao mesmo tempo. Duas em Mateus, uma em 1 João e uma em 2 Coríntios. Então, que esse estudo seja proveitoso no que cremos e por que cremos, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Que fique gravado o anjo de Deus e o anjo do Senhor, de acordo com seu contexto, é esse Cristo pré-encarnado. A coluna de nuvem e a coluna de fogo é, sim, o Espírito Santo de Deus, guiando o povo, tanto ele, tanto Jesus, que era o anjo que ia na frente. Ambos estavam guiando o povo, ambos estavam fazendo aliança com o povo, e aí por diante, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.